Memória Osasquense, caminhos para o agora. Nós estamos no Osasco Plaza Shopping, um shopping histórico, assim como a cidade de Osasco. Só para vocês terem uma ideia da importância desse local, no calçadão do Antônio Agu, o maior centro varejista do Brasil, mais de 500 mil pessoas passam todos os dias. E esse acervo de fotos que está sendo mostrado aqui nesse local está sendo realizado pela Câmara Municipal de Osasco, trazendo evidentemente o resgate de uma história que tem raízes. Muitos imigrantes tiveram a oportunidade de vir para o Brasil e passaram por Osasco, e muitos deles italianos, inclusive o nosso patrono Antônio Agu, que por aqui passou, e nós temos a oportunidade de registrar inclusive fotos históricas que resgata a história de uma cidade, que nós já contamos inclusive um pouquinho dessa história no nosso documentário inédito, que teve a parceria com a Golpe Coque de Janeto, a Golpe Garage. Ele não gosta de ser chamado de historiador, mas é uma das pessoas mais apaixonadas por essa cidade, e ele está aqui hoje. Nós vamos conversar com ele para falar um pouquinho dessa exposição de fotos que está sendo organizado pela Casa de Leis Osasquense, na figura do presidente Ribamar Silva e toda a sua equipe de comunicação competente, que teve evidentemente essa ideia brilhante de poder resgatar essa história. Daqui a pouco eu volto para falar com essas personalidades, trazendo os melhores momentos dessa que sem dúvida nenhuma é o momento de comemorar, de festejar e sobretudo mostrar para as próximas gerações a importância de resgatar e amar a nossa querida cidade de Osasco. Eu volto daqui a pouco trazendo todos os detalhes. Não sai daí. Memória Osasquense, Caminhos para o Agora. Realizada pela Câmara Municipal de Osasco, a exposição resgata a história do desenvolvimento da nossa cidade com fotos históricas e atuais do nosso município. Eu sempre digo que eu fico muito feliz quando eu vejo esses tipos de ações acontecerem, e muita coisa ao longo dos anos aí a gente acabou se perdendo. Uma das coisas que nós temos, e é muito rica, é esse acervo fotográfico, que não é meu, eu não sou dono desse acervo. Esse acervo simplesmente é um acervo que pertence à Câmara Municipal, uma parte pertence a famílias ilustres e tradicionais de Osasco, que me fornecem esse material, eu simplesmente digitalizo e tento divulgar. E quando a gente vem num evento desse e vê a Câmara Municipal fazendo esse trabalho de divulgação dessas imagens, é a identidade do osasquense, a história dele. Temos uma história muito rica, e é através dessa história e da riqueza dessa história que a gente pode levar autoestima para o nosso povo. Esse tipo de evento, ele deve acontecer não só num shopping, mas ele deve se estender a bairros da nossa cidade. É um tipo de material que pode ser levado às escolas, sabe? Tudo que se faz no sentido de resgatar essa memória, eu acho importantíssimo. Vale ressaltar que a história de Osasco, quando ela iniciou, nós tivemos naquele período uma imigração muito grande de pessoas vindo de outros países. Evidentemente que essas pessoas buscaram o Brasil, um país de paz. E essa miscigenação de raças, essa mistura, fez com que muita da nossa cultura fosse fomentada através dessas pessoas, principalmente os italianos, os armênios, os japoneses. Conta um pouquinho para o pessoal de casa a importância dessas pessoas que vieram de outros países para construir a nossa querida cidade. Veja bem, o início de Osasco, ele basicamente teve a imigração italiana como a imigração mais forte, né? Italiana no início, 1890, 1887 em diante, essa imigração italiana muito forte. Mas a Europa, de uma maneira geral, atravessava nesse período grandes dificuldades. E muita gente da Europa e também do leste europeu buscavam novas realidades para suas vidas, para suas famílias, e buscavam migrar para outros países. Esse pessoal começa a impulsionar as primeiras indústrias que aqui chegam. Uma das primeiras indústrias e muito importante que nós tivemos aqui, além da Ervi, que posteriormente se tornou Ervi, uma das grandes empresas que impulsionou aqui foi a Salamaria Continental, que mais tarde viria a ser Frigorífico Wilson. Essa primeira empresa abrigou muitos imigrantes, acolheu muitos imigrantes
nessa empresa. Na década de 40 começa a vir as grandes indústrias que já haviam no Brasil, como Eternit na década de 40, expandindo para a década de 50, Bromoveri. Faltava mão de obra. Esses imigrantes não eram suficientes para alimentar essas indústrias. É quando Osasco vai em busca e convida até, nós temos aqui o Negrelli, que vai para São Paulo buscar o líder da comunidade nordestina e pedir a ele que traga seus conterrâneos para Osasco para poder alimentar a mão de obra necessária, a demanda que tinha de mão de obra. E Osasco acaba tendo essa amálgama, essa mistura que enriquece de sobremaneira a nossa cultura, a cultura osasquense, que até então era cultura italiana, aí tem a comunidade armênia, aí tem a comunidade japonesa. Eu fico muito feliz de ver essa atitude da Câmara Municipal e espero que isso se prolongue. A história, que nós temos uma história rica, isso faz o povo de Osasco a ter uma autoestima elevada, se orgulhar da sua cidade. Estamos de volta, estou aqui com o presidente da Casa de Leis, o Ribamar Silva, que vem fazendo um trabalho muito importante, principalmente trazendo a democracia e permitindo que a gente visite a Casa de Leis, levando informação, com responsabilidade e os principais projetos de lei. E resgatar a história da cidade, eu tenho comentado aqui, resgatar a história da cidade é trazer à tona a oportunidade dessas futuras gerações conhecerem as raízes de uma cidade, para que possa valorizar, para que possa amar e assim também cuidar. É de suma importância agradecer vocês, Roberto, e agradecer a diretoria do shopping aqui, na pessoa do Davi, por deixar a gente fazer essa exposição aqui. O Agupe que tem esse acervo aqui, que é maravilhoso. Você vem aqui e enche os olhos de lágrima, de tanta alegria de você ver a história sendo contada aqui nas fotos, não é verdade? E eu só tenho que agradecer e deixar registrado que em todos os momentos a Câmara Municipal fez parte dessa história, não é verdade? Que a Câmara Municipal que ajudou a construir essa cidade. E aí a gente chega aqui e vê na memória da nossa cidade aqui fotos maravilhosas. Só tenho a agradecer e agradecer a comunicação, agradecer a todos os funcionários da Câmara que estão aqui empenhados, ajudando nessa exposição aqui. Eu acho que a população tem que vir e conhecer a história, aquilo que você falou. Quem conhece a história resgatada, essa história resgatada aqui, eu acho que é tudo, porque você vê o passado e você vê hoje o presente, você vê o tanto que a cidade evoluiu. Então isso, e hoje nós fazemos parte dessa cidade grandiosa, que é o segundo PIB, o segundo de São Paulo, o sexto do país. Isso só tem a nos engrandecer e a gente hoje, como servidor público que nós somos hoje, fazemos parte da administração da cidade, ficamos muito contentes com isso, porque até o Ricardo também, que produziu as fotos novas, o Agupe produziu as antigas e o Ricardo, que é funcionário efetivo da casa, produziu as novas. Então isso só nos enche de orgulho. Eu queria dar uma sugestão, você que é uma pessoa visionária, tem uma mente aberta. Nós temos o Museu do Futebol ali no Pacaembu, onde as pessoas podem conhecer um pouco do futebol brasileiro, dos craques por ali passaram. Será que Osasco também não poderia ter um museu para contar a sua história, um museu específico? Memorial, melhor dizendo, um memorial onde as pessoas pudessem ter a oportunidade de conhecer alguns personagens importantes, resgatando inclusive a história dos ex-prefeitos que passaram por aqui, vereadores, secretários, enfim. Fica uma ideia aqui, quem sabe a gente possa fomentar isso para as futuras gerações. É verdade, a gente começa a pensar nisso e obrigado pela ideia, Roberto. Eu acho que engrandece a nossa cidade a gente ter um lugar que guarde essas memórias aqui. Que nem você falou, tem que fazer, começar a pensar nisso, acho que envolver o próprio executivo nisso também, o legislativo, e a gente fazer um memorial disso aqui. Com certeza, acho que é grandioso para a nossa cidade, porque você resgata os ex-prefeitos, ex-vereadores, as pessoas que fizeram história na nossa cidade, os emancipadores principalmente, né? Porque Osasco é hoje o que é, em função dos emancipadores que brigaram e lutaram para que hoje Osasco tivesse 57 anos, uma cidade nova, mas pujante, não é verdade? Então, deixar aqui, agradecer a você por essa ideia brilhante que você nos deu aqui hoje.
Aproveita e deixa um recado pessoal de casa que passar por aqui pelo Plaza, só para vocês terem uma ideia, mais de 500 mil pessoas passam por dia aqui no Calçadão, passa aqui pelo Plaza também. Faz o convite para que as pessoas possam vir conhecer um pedacinho da história de Osasco. Isso aqui é uma parceria com a Câmara Municipal e convidar você, munícipe, para vir aqui no Plaza Shopping, conhecer esse acervo aqui, conhecer a história da nossa cidade. Eu acho que isso é gratificante, você trazer o seu filho aqui a conhecer a história da nossa cidade, o antes e hoje na atualidade. Eu acho que isso é de suma importância. Então venha para cá, para o Osasco Plaza Shopping, conhecer os acervos aqui, essas fotos maravilhosas da nossa cidade. Estamos de volta, estou ao lado do Éder B2, secretário de Cultura, que veio prestigiar esse acervo de fotos, resgatando a memória da nossa cidade. A Meire, competente Meire, diretora de comunicação, que também revolucionando a Câmara de Osasco. O nosso querido vereador Alex também, que está aqui presente, vice-presidente. Enfim, são pessoas que colaboram e contribuem para o desenvolvimento da nossa cidade. A importância desse evento, principalmente para essas próximas gerações que não conhecem a história de Osasco, aqui é uma oportunidade ímpar de mostrar para as pessoas que Osasco tem muita história. Boa noite a todas e todos, é um prazer estar participando do evento, ainda mais sendo chamado pela Câmara Municipal de Osasco. Quero parabenizar o nosso presidente, o Riba, aí, porque quando a gente fala de cultura, a gente tem que falar de cultura nos 3 poderes que instituem o nosso Estado. Então, o Executivo, quando fala de cultura, não pode falar sozinho. E quando o Legislativo puxa esse debate para si e traz para a cidade uma amostra dessa, no shopping, no centro da cidade, onde passam os nossos cidadãos, é muito importante. Um povo que não conhece a sua história, não dá valor. Então, Osasco tem que conhecer a sua história, a história do sim, a história do não. Osasco do passado para Osasco do agora. Parabenizar a Meire na figura de todos os colaboradores e colaboradoras da Câmara Municipal que estão fazendo um grande trabalho na parte de comunicação. Quanto mais a gente fala, mais a gente se entende. Então é muito importante que a gente dialogue sempre. A cidade agradece, eu acredito que todas e todos que vierem prestigiar esse evento vão sair daqui impactados. Então é para isso que esse evento está sendo colocado. Vereador, eu quero parabenizar pelo seu empenho, meu irmão. A gente que conhece o seu trabalho, a sua luta para que a cultura permaneça viva. Eu fui na Câmara esses dias atrás de emendas. A Secretaria da Cultura é uma secretaria que tem o menor orçamento. Encontrei esse cara aqui, o Alex, ele falou: pô, B2, se eu não tivesse dado as minhas emendas, é tudo para cultura, que eu faço questão de resgatar não só a história do nosso povo, mas a alegria das pessoas. Então eu me sinto honrado em hoje estar secretário da Cultura, Roberto, porque na cultura a gente promove felicidade, promove alegria e promove o acesso à história da nossa cidade, que é uma cidade de luta e muito trabalho. Então, muito obrigado aí por estar falando para todas e todos. E dessa maneira aí quero convidar vocês a estarem vindo aqui no Shopping Plaza e conhecer um pouco mais dessa grande exposição. O Agope está de parabéns, um grande nome da nossa cidade, que com certeza faz parte da nossa história. Obrigado. O Éder, jovem, né? Jovem na cultura, colaborando bastante também para o desenvolvimento. Eu vou falar com a Meire. Meire, a gente entende que cultura é o alicerce também da formação intelectual de uma pessoa. E quando a pessoa, como o Éder mesmo disse, não tem conhecimento da sua cultura, dificilmente ele vai conseguir valorizar, principalmente o que a cidade compõe, que são o quê? São os empreendimentos públicos, respeitando a sociedade. Então, quando tem uma iniciativa como essa, não tenha dúvida nenhuma que é fomentar e despertar nas crianças o interesse pela cidade. Era essa justamente a nossa intenção, Roberto. Quando o shopping nos convidou e ofereceu o espaço para que a gente fizesse algum evento que contasse a história da cidade, eu reuni o pessoal da comunicação e aí as ideias foram surgindo. E nesse sentido do que o Éder fala, quem não se comunica se estrubica, a gente pensou em resgatar a história da cidade através de fotos. A gente tem um histórico grande, um acervo grande na Câmara, de fotos antigas que contam, né, através de fotos mesmo, como que era a cidade, como que era a Câmara, como que era Autonomistas, como que era a estação ferroviária antes, né? E aí a gente resgatou esse acervo e falamos assim, vamos mostrar como é que está hoje, como é que estão essas fotos, esses locais hoje. E aí foi assim que o Ricardo, nosso fotógrafo oficial, fez as fotos que são atuais e fizemos um paralelo, como que Osasco era antes e como está agora. Então, memória osasquense, caminhos para o agora. E é essa a nossa intenção, aproximar a Câmara do povo, como o presidente falou,
Tudo que passa na cidade, os vereadores têm participação, passa pela Câmara, então é um órgão de extrema importância para a nossa cidade e é essa história que a gente quer mostrar para a população. Parabéns a Meire também, bastante instruída, né? E evidentemente colabora para enriquecer a nossa Casa de Leis, que está aqui o Alex. Alex, a responsabilidade só aumenta, porque quando você traz à tona a história de uma cidade, as pessoas começam a conhecer. E quando começa a conhecer, começa a cobrar, inclusive, mais dos políticos da nossa cidade. Você hoje é um vereador da cidade, promove, inclusive, leis que vai vir de encontro com a realidade da sociedade. Eu queria que você falasse, como legislador, o papel exatamente de fiscalizar e ajudar a fomentar essa história importante de Osasco. É verdade, Roberto. Cada dia mais nós temos mais responsabilidade. O papel do vereador é justamente cuidar e olhar para o povo da nossa cidade. Essa exposição de hoje, nós temos que parabenizar inúmeras pessoas, porque isso foi um esforço mútuo. Resgatar a história da nossa cidade, tanto dos vereadores, como também da comunicação, que foi muito importante na pessoa da Meire, o secretário de Cultura, meu amigo B2 também, e outros que contribuíram. Quando faz uma exposição como essa, ela resgata a história, é deixar a memória da nossa cidade, do nosso povo vivo. É como bem o B2 falou. Nós estamos falando do passado para trazer o presente, principalmente com olhos para o futuro. Quando nós conhecemos o nosso passado, conhecemos a nossa história, nós podemos também traçar metas e principalmente projetos, B2, para uma cidade melhor. Então, o povo que está nos assistindo, quem pode ainda passar aqui pelo Shopping Plaza, é importante demais conhecer um pouco da nossa querida Osasco, saber como ela foi ontem, como ela está hoje e como ela pode ser amanhã. E, lógico, o Legislativo não poderia deixar de dar a sua parcela de contribuição. E aqui, eu deixo aqui também uma sugestão, que nós possamos levar para essa exposição para nossas escolas, para nossos próprios públicos, porque com certeza a população da nossa querida Osasco vai ficar ainda mais com um amor maior pela nossa querida Osasco, sabendo de onde ela veio e onde ela está hoje. Então eu quero agradecer ao secretário de Cultura, que tem feito, B2, em pouco tempo, um belíssimo trabalho. E eu sei do seu esforço, eu sei da sua correria para tentar arrumar recursos para a sua secretaria, mas tenha certeza, o esforço seu, com esse vigor jovem, vai transformar a nossa Secretaria de Cultura, trazendo melhor em cultura, como essa aqui, e eventos para a nossa cidade. Parabéns pelo seu trabalho. O prefeito Rogério Lins foi assertivo em trazer você para esta pasta. Valeu. Obrigado, Roberto. Obrigado, Sandrão, meu grande amigo, que está sempre atrás das câmeras e nunca é lembrado. Sandro, um abraço, moleque. Padrão Alex, Sandrão Barbudo. Para nós é um motivo de muita alegria nós estamos aqui hoje no Poder Legislativo e poder proporcionar isso para o povo da nossa cidade. Isso é louvável para nós e deixar registrado também que em todos os momentos da história da cidade a Câmara Municipal teve participação, não é verdade? Então isso é fundamental para nós. Então agradecer o secretário aqui também da Cultura que está aqui. Eu acho que é de suma importância, a presença do secretário mostra aqui do compromisso com o secretário também de resgatar. O secretário assumiu faz pouco tempo aqui a pasta da cultura e ele tem um compromisso de resgatar a história da cidade também e incentivar a cultura na nossa cidade. E nós, como legisladores, nós estamos aqui para apoiar essas atitudes. O secretário esteve na Câmara e nós mostramos para ele que nós queremos resgatar essa história da cultura e parabenizar você. Você é um gênio que traz muito orgulho para a nossa cidade. Eu só quero colocar o seguinte, esse material fotográfico, eu não sou detentor desse material fotográfico, eu simplesmente faço uma divulgação desse material, digitalizo esse material, aproveito o secretário da Cultura, o secretário da Cultura, eu entrei em contato hoje com a Secretaria da Cultura pedindo uma audiência para que eu possa retomar o trabalho que eu vinha fazendo lá de digitalizar esse material fotográfico. Então já estou antecipando aqui o pedido e quero dizer que eu não sou detentor desse material. Esse material pertence ao povo, porque a história não nos pertence, pertence ao povo de Osasco. Então tudo que é relacionado a esse material histórico é do povo de Osasco. Por isso que eu trato desse material com muito carinho. Obrigado e parabéns mesmo para a nossa Câmara Municipal de Osasco, que realmente teve uma iniciativa brilhante, maravilhosa, e espero que continue com essas iniciativas em prol da cultura, em prol do resgate da nossa história, que é muito rica, e eu sempre repito, é o que traz autoestima para o nosso povo, é ele ter orgulho da sua cidade e orgulho da sua história.
Obrigado, Agop. E obrigado a todos que estão aqui presentes, aqui, prestigiando esse evento aqui. Eu queria, em nome de todos os funcionários, em nome da Meire, e todos os funcionários da comunicação, e todos os funcionários da Câmara Municipal, uma salva de palmas para o Agop aqui também. Valeu, irmão. Ricardo, é muito oportuno divulgar a história de uma cidade, principalmente quando ela tem história. E a cidade de Osasco, apesar de jovem, ela tem um conteúdo extraordinário, não só na Câmara, mas as pessoas que construíram essa história, os imigrantes, inclusive você tem um sobrenome italiano. Muitos italianos vieram para Osasco naquele período, japoneses, armênios, enfim. É um momento muito interessante para que as pessoas conheçam um pouco do que foi Osasco do passado e que é Osasco hoje. Não, é importante, é interessante, e para mim também, porque eu não sou de Osasco. Eu estou em Osasco há alguns anos, mas eu não conhecia a história. Então, para mim também está sendo uma descoberta, né? Através das pessoas que fizeram a cidade, os lugares. Eu moro ali no Jardim Wilson, né? Então aquela foto do antigo frigorífico. Então é importante, né? Guardar a memória é importante, saber o que significa isso para a cidade. E para mim está sendo uma alegria. E, inclusive, é uma oportunidade de sair ali do dia a dia, né? Fotos do plenário, aquelas sessões mais oficiais. Poder sair para a rua e conhecer a cidade, produzir um trabalho mais pessoal e tal, está sendo muito gratificante também, muito importante para mim. Olha, nessa exposição de fotos que resgata a história de Osasco, eu gostaria de prestigiar aqui o Marcos Arruda, já foi candidato a prefeito, vereador, já ocupou cargos relevantes na cidade de Osasco, pastor, pessoa que leva a mensagem de Deus, e a nossa querida amiga que também produziu um livro maravilhoso, 100 anos de Antônio Agop, a senhora Laura, né, que com certeza também traz muita história e muito conteúdo. Eu vou começar aqui com o Marcos Arruda. Marcos, você está num departamento muito importante da Câmara Municipal de Osasco, que é a Escola do Parlamento. Nessa escola as pessoas têm a oportunidade, inclusive, de conhecer como é que funcionam os trabalhos da casa. E quando você traz para um local conhecido como é o Plaza Shopping, aqui é um local privado, mas está próximo do calçadão, mais de 500 mil pessoas passam por dia aqui, vai ter a oportunidade de conhecer um pedacinho da história de Osasco. Eu tenho certeza que na Escola do Parlamento você também vai fomentar tudo isso. Obrigado, é um prazer estar aqui nessa exposição de fotos. O parlamento, na realidade, tudo que existe em Osasco passou pelo parlamento, passou pelo legislativo. E o legislativo, segundo Montesquieu, é um dos pilares da democracia. Então, Osasco agora sendo contado pelo olhar do legislativo. Então, o legislativo produzindo também, escrevendo a história da cidade. Então, é uma alegria estar aqui e, com certeza, essa exposição, nós lá da Escola do Parlamento vamos tornar essa exposição num livro, num bonito livro que será oferecido aí para a cidade, para a população. Então a população, na realidade, que é dona da casa legislativa. A Câmara Municipal é nada mais, nada menos do que a casa do povo. Então o povo será aí contemplado com a história de Osasco e a Escola do Parlamento está lá para trazer a sua contribuição. Muito bem, estou aqui com a Laura Leal. Sim. Ela já tem no nome a lealdade. A lealdade de construir uma cidade que cresceu muito nos últimos anos. Aliás, a lealdade dos emancipadores, a lealdade, inclusive, daqueles que arriscaram suas vidas para construir hoje uma das maiores cidades do Brasil. Olha, nesse momento oportuno, a senhora já revelou muitas fotos naquele livro e aqui tem algumas delas sendo expostas aqui no Plaza Shopping. Bom, eu acho isso muito bom. A participação ainda é melhor, porque muitos ainda não tiveram esse olhar que deve ter pela cidade. Se não houver a coisa antiga, você não vai saber lá como foi o início. No meu livro 100 anos sem Antônio Agop, relatei bastante, fiz o que eu pude, realçando todo o trabalho, não só de Antônio Agop, fundador de Osasco, aos emancipadores que deram sequência, não só o trabalho de Antônio Agop foi importante, mas as pessoas que trabalharam para a emancipação, né? E se hoje nós temos essa cidade maravilhosa, assim, um público enorme, pessoas cultas, e tem sim muita gente que gosta de aprender, até de ouvir
a história da cidade e contemplar as fotos é muito gostoso, porque você voltar, você tentar imaginar, é um filme que te passa, mesmo que não tenha vivido. Eu, até hoje, eu estou no meu 4º trabalho. O primeiro, então, foi 100 anos sem Antônio Agu. O segundo, eu já falei da minha vida, minha biografia, que eu já lancei. Terceiro, falei novamente de Osasco, da argila à vila, Memórias de Osasco, porque Osasco começou de uma pequena olaria por Antônio Agu. O meu 4º trabalho, ele está saindo, está na gráfica. É um projeto muito importante, que eu acredito. Ele é didático. Ele tem 334 páginas. É a história do Brasil, onde eu fiz a inserção das participações politicamente de Osasco na história do Brasil, que antes só foi conhecida como São Paulo. São Paulo aconteceu em São Paulo, mas Osasco sendo uma cidade, então vamos falar Osasco, e ele então faz parte na história do Brasil. O livro é Brasil, História e Trajetória, ainda não saiu da gráfica, e assim que sair eu vou fazer a comunicação, sim, tá? Ótimo, quero agradecer aqui a Laura Leal, ao Marcos Arru. Você viu quanta história, né? Produzindo mais um livro. E eu vou encerrar com eles aqui, vou encerrar essa reportagem dizendo a vocês o seguinte: valorize a história da sua cidade, seja ela qual for. Osasco está fazendo a sua parte, mas você que mora em qualquer lugar desse Brasil, procure o acervo de fotos, valorize, porque só assim você vai ter mais amor, vai ter um pouquinho mais de identificação e vai cuidar melhor, inclusive, da sua cidade. Portanto, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Fique com Deus e viva a nossa querida cidade de Osasco. A Câmara de Osasco está de portas abertas para você. Participe das sessões ordinárias, realizadas às terças e quintas, às 15 horas. Se preferir, você pode assistir ao vivo pela TV Câmara Osasco, que é transmitida também pela internet. Participe das audiências públicas e opine sobre os temas discutidos de interesse da nossa cidade. A Câmara quer ouvir a sua opinião e contar com a sua participação. Câmara Municipal de Osasco, mais perto de você.